Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite. Um bom dia especial para você que está aqui no Clube das 6h33, ao vivo. E para você que vai assistir gravado também, seja muito bem-vindo, não importa. O importante é que esse conteúdo chegue até você. Bom dia, Aline! Que você faça uma segunda-feira de carnaval maravilhosa e parabéns por você estar aqui nesse momento interagindo e contribuindo aí com a grandiosidade desse nosso encontro, porque quem tem propósito faz acontecer, né? Com propósito a gente faz tudo acontecer e pode ser no dia que for, a hora que for, e quando você realmente tem propósito, você vai lá, levanta e faz o que tem que ser feito. E é isso que a gente vem fazendo aqui com nossos encontros às 6h33, seja feriado, seja dia útil, o que for. Quem tem constância, quem tem propósito, sempre está fazendo isso. E parabéns para vocês que estão aqui hoje para receber um conteúdo incrível que está sendo os estudos que a gente vem fazendo, né? Então eu fiz, depois se você quiser, entra lá no meu YouTube, tem lá uma playlist do livro de Provérbios. A gente teve 31 dias estudando os 31 capítulos de Provérbios, um por dia, tá bem interessante. E no dia de hoje, a gente está estudando o capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Então a gente pegou esses 2 primeiros meses do ano e a gente está se dedicando à sabedoria de Salomão, né? Salomão deixou bastante dicas interessantes e a gente traz aqui uma forma da gente conseguir decodificar essas mensagens que foram deixadas há milênios, né, séculos e séculos aí de muita sabedoria e que foi uma pessoa bem sucedida naquela época, e como é que a gente pode usar aquela informação no dia de hoje. Então, no capítulo 7 de hoje da Eclesiastes, ele fala sobre diversos aspectos da vida humana, desde uma reflexão sobre a morte, ele fala muito nos outros capítulos também, né, até a busca da sabedoria, a compreensão da natureza humana, né, oferece conselhos sobre como enfrentar os desafios. Então, se você quer ter ajustes comportamentais, ajustes espirituais, você pode ter certeza que hoje é o dia que a gente vai ter bastante coisas interessantes para a gente estar conversando. A gente vai destacar justamente isso que a gente faz aqui, que é cultivar os nossos relacionamentos, e aí você com certeza vai acessar novos níveis. Então hoje, como é de praxe nesses últimas semanas que a gente vem fazendo, eu sempre faço a leitura do capítulo, né? Então hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 7 de Eclesiastes, e depois a gente vem analisando pontualmente alguns versículos, né? E dentro dos versículos a gente vai sempre destacar ali os pontos que são interessantes. Deixa eu só achar aqui a versão que eu gosto da Bíblia, né? Porque tem várias versões. Bom dia, Rose, seja muito bem-vinda. Então, o capítulo 7 de Eclesiastes, ele tem 29 versículos. E a gente vai ler ele primeiro e depois a gente vai fazer as análises de cada um dos versículos que eu acabei dando destaque. Bom, então vamos lá. Capítulo 7 de Eclesiastes. O nome limpo vale mais do que o perfume mais caro, e o dia da morte
é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer, e os vivos nunca devem esquecer isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza traz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo, quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos dos espinhos no fogo, e não quer dizer nada. Quando o sábio usa violência, ele se torna tolo. Quem aceita suborno estraga o seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? Essa pergunta não é inteligente. Todos nesse mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Pense no que Deus faz. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando as coisas correm bem, fique contente. Quando as dificuldades chegarem, lembre-se disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A minha vida tem sido uma ilusão, mas nela eu tenho visto de tudo. Há pessoas boas que morrem, há pessoas más que continuam a viver a sua vida errada. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você iria se destruir. Mas também não seja mal demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa quanto a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 perfeitos juntos podem fazer por uma cidade. Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Não fique escutando tudo o que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. E você sabe muito bem que muitas vezes você mesmo tem falado mal dos outros. Eu usei a minha sabedoria para examinar tudo isso. Estava resolvido a ser sábio, mas não conseguia alcançar a sabedoria. Como é que alguém pode descobrir o sentido das coisas que acontecem? Isso é profundo demais para nós e é difícil de entender, mas eu resolvi estudar e conhecer as coisas. Estava decidido a encontrar a sabedoria e achar as respostas para as minhas perguntas. Queria saber por que a maldade e a falta de juízo são loucura. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Eu descobri isso pouco a pouco, quando procurava respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens encontrei um que eu poderia respeitar, mas entre as mulheres não achei nenhuma. Tudo o que eu aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. E assim a gente fecha a leitura do capítulo 7 de Eclesiastes. E a gente tem a obrigatoriedade de trazer para o contexto do dia a dia. A gente tem que trazer isso para a gente trazer os simbolismos que estão por trás disso. Porque quem disse que está aqui, ó, vamos olhar de trás para frente do versículo final pro começo, a gente já vai fazer a análise. Ele fala, procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um que poderia respeitar. Mas entre as mulheres não achei uma.
Isso seria machismo, isso seria o quê? Isso seria o que que ele quer dizer naquela época, uma situação como essa. Então, seja você muito bem-vindo e traz a tua mente e o teu coração aberto para que você possa receber a informação, processar, aceitar aquilo que faz sentido e descartar aquilo que não faz. Ele mesmo aqui fala isso, né? Quando ele procurava as respostas, não encontrei nenhuma. Então a busca da sabedoria ela tem que ser constante, a busca desse aprendizado contínuo, progressivo e sem fim deve ser constante. Isso que nos traz aqui Salomão quando ele vem falando de todos esses versículos, né? E aí eu quero que você entenda um pouco dessa estrutura de como nós devemos ler a Bíblia, né? Principalmente trazendo o contexto de hoje. É um livro que muita gente considera sagrado, é um livro que tem muito código, é um livro que tem muita situação e é um livro que a gente pode fazer associações com dramas psicológicos. Então, quando a gente começa a fazer, ó, vamos voltar. Aqui agora a gente começou. Vamos voltar lá no comecinho desse daqui. Olha aqui. O nome limpo vale mais do que o perfume caro. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. O que ele está querendo trazer de entendimento nesses versículos? É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde tem festa, pois onde há luto, lembramos que um dia vamos morrer e os vivos nunca devem esquecer disso. Porque realmente a gente termina a nossa vida, por mais que você saiba disso, você não vive para isso. Você não sabe, você sabe que você vai morrer um dia, mas você não sabe quando. A gente não tem essa resposta. E por causa dessa situação, a gente acaba vivendo um dia como se não tivesse essa consequência. E às vezes você pode se arrepender de um monte de coisa que você faz. Então ele deixa claro aí que eu já falei em outros capítulos, se você não viu, né, as outras lives que a gente está falando dos capítulos de Eclesiastes, são 12, a gente está no sétimo capítulo estudando. Amanhã tem mais, depois de amanhã tem, e assim a gente vai seguindo nos nossos estudos. Tem um termo no latim que significa memento mori. Lembra que você vai morrer. Por que você precisa lembrar que você vai morrer? Para você fazer o teu melhor agora. Você não sabe quando você vai morrer. Então, para que você tenha tanto uma reputação, para que você vive um legado de esperança, de fé e de positividade, para que você possa ser pessoas que influenciam outras pessoas, mesmo que você morra hoje, se você estiver deitado no teu caixão e tivesse o poder de escutar o que estaria no pensamento daquelas pessoas que estão ali te velando, se é que você vai ter pessoas te velando, então esteja feliz caso você tenha 6 pessoas para segurar as argolas do seu caixão. Então o que é que aquelas pessoas que estão ali ao teu redor estão pensando sobre você? Ai, que pena que morreu. Eu não gosto de sentir dó de ninguém, nem pena de ninguém, mas será que você faria falta ali? E uma das coisas que as pessoas não sabem, mas passam-se, o luto passa, os lugares são tomados, as pessoas são lembradas eventualmente, mas você vai ser esquecido com certeza, faz parte. A tua esposa vai arrumar outro marido, teus filhos eles vão sentir tua falta, mas eles vão ter a vida deles para seguir. Então, lembra-se que você vai morrer. E aí, se você for morrer e quiser ser eternizado, que obra que você vem fazendo para que você seja lembrado? Como você vai ser lembrado? Como um ranzinza, como uma pessoa que reclama, como uma pessoa que não acrescentava nada para ninguém? Já foi tarde? É isso que ele fala aqui para que você possa ter esse discernimento e esse entendimento, né? Então, quando você começa a fazer pequenas análises profundas, você vai evoluindo. Então, aqui a gente vai dar uma olhada aqui, por exemplo, no versículo 3, né? Nessa versão que eu trouxe aqui, a tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. O que ele está querendo dizer aqui? Dentro de uma pequena análise psicológica, assim como a gente vem falando sobre isso, ele mostra a necessidade de lidarmos com as emoções negativas também.
Isso é importante, vocês têm que saber que a gente tem que lidar com a tristeza, com essas situações de uma forma mais saudável. A gente precisa reconhecer e processar esses sentimentos ao invés de ficar nos enganando. Então, quando existem leis universais que são interessantes, e leis da polaridade. A polaridade serve para quê? Porque se você sabe que tem a tristeza está presente, você sabe o que é felicidade. Né? Então, isso que você tem que saber. Se você sabe que você está tendo uma dor, você sabe qual é a ausência da dor. Então, quando você reconhece aquele quadro e você começa a perseguir o oposto, você muda o teu jogo. E você começa a se sustentar cada vez mais com comportamentos saudáveis. Então, você permita-se a identificar, a sentir essa tristeza, esses desconfortos todos, mas você precisa também o quê? Buscar ir ao lado oposto de cada sentimento, porque tudo tem o bonito, o feio, o rico, o pobre, o alto, o baixo, o triste e o feliz, o doente e o saudável. Então, como você tem essas duas polaridades, se você está numa, você sabe que tem a outra. E quando você sabe que você está na outra, você precisa saber que a outra existe para você não chegar lá. Né? Então, o benefício da gente começar a identificar isso é que a gente consegue manter mais tempo aonde a gente deseja, que é o lado dos sentimentos positivos, né? Aí no versículo 8, eu gosto de dar uma atenção, o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Olha que interessante. O que é melhor para você? O início ou o fim? Aqui ele está falando isso, é muito bacana dar destaque a esse versículo, né, em Eclesiastes. Fala assim, o que é melhor? Eu quero até você que está aqui ao vivo ou você assistindo gravado, não tem problema. Escreve aí, o que é melhor? O começo de um relacionamento ou o fim dele? Essa pergunta já é doida. Eu vou perguntar, eu quero saber, o que é melhor? Aí, me conta rápido, interage aí comigo rápido para a gente poder dar sequência nessa linha de raciocínio. O que é o melhor? O começo de um relacionamento ou o final dele? Manda aí, manda para mim, por favor, o que você acha. Escreve enquanto você tá, eu tô aguardando, porque às vezes tem um atraso entre a minha comunicação e a tua audição aí, e eu vou aguardar para que a gente possa seguir nessa linha de raciocínio, porque tá aqui no livro de Eclesiastes, o livro escrito por Salomão, com toda a sabedoria dele, o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Vamos entender isso? Então eu quero saber, você que está aí, digita, o que é mais interessante, o fim de um relacionamento ou o começo dele? Eu estou trazendo um exemplo de relacionamento, mas podia ser qualquer outra coisa. Vamos entender por que o fim é melhor do que o seu começo? Então eu vou falar para vocês, normalmente o final de um relacionamento, ele é libertador, porque ele vai te colocar para uma nova etapa. Se você está namorando e o seu namoro acaba, você está indo para um noivado. Olha que interessante. Então, se você está noivado, seu noivado acaba, é porque você está indo para o casamento. E se o seu casamento acaba e você teve que desfazer essa comunhão, é porque você teve uma libertação de algo que infelizmente não estava sendo saudável para você. Você deve fazer de tudo, usar todos os recursos para que sustente o teu casamento. Porque você teve o namoro, você teve o noivado e você teve o casamento para você fazer o reconhecimento território, você saber que você está com pessoas que não são perfeitas, mas vivendo com você um desenvolvimento humano. E aí, quando você entende dessa maneira, você começa a perceber que os ciclos, eles sempre são os melhores quando a gente se encerra um ciclo. O que é melhor? O primeiro ano da faculdade ou o último, quando você recebe o diploma? Então, o começo, o final sempre é melhor do que o começo. Olha aqui, ó. Eu tenho a minha faixa preta, então tem a branca que não está vendo, a azul, a roxa, a marrom, a preta, que é o processo de você ser um faixa preta de jiu-jitsu. O que você acha que é melhor? O começo, quando eu era faixa branca, ou teoricamente o final de um ciclo que se começa outro, óbvio, quando eu recebo a faixa preta? Então é isso que você tem que entender quando ele fala que o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. O que é mais legal? Você está aqui com o livro, começando ele, ou tendo o prazer de ler a última página dele? Então sempre o fim vai ser melhor.
você pode ver pelos filmes, você pode ver que pela vida. Então você aprenda a curtir os processos. E ser uma pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Porque quando você tem paciência, você curte o processo. Quando você é orgulhoso, você abandona. Ah, vou fazer outra coisa. Ah, isso daqui é chato demais. Ah, e aí você perde muito conteúdo. Então, eu quero que você comece a trazer essa sabedoria aqui de uma forma bem interessante, né? No capítulo 14, ele fala o seguinte, no capítulo 14, já, desculpa, no versículo 14, ele fala o seguinte: quando as coisas correm bem, quando as coisas correrem bem, fique contente. Quando as dificuldades chegar, lembre disso. É Deus quem manda tanto a felicidade como as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Olha que doideira. Assim como também no Velho Testamento tem o Isaías 45, versículo de 5 a 7. Ele fala o seguinte: eu sou o Senhor. Não há nenhum acima de mim, nem ao meu lado. E ele fala que mesmo que você não saiba, ele vai estar atuando sobre a tua vida. E aí, quando você lê o último versículo 7, ele fala o seguinte: o bem e o mal, a luz e a escuridão, quem criou fui eu. E aí vem Eclesiastes agora, traz um reforço desse mesmo versículo, fazendo as conexões. Olha que interessante. É Deus quem manda tanto a felicidade quanto as dificuldades. E a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Olha que mensagem fundamental. Você não sabe o que vai acontecer amanhã fora do teu controle, mas quando você começar a vigiar sem cessar a si mesmo, a forma como você pensa, a forma como você sente, a forma como você fala, a forma como você conversa com você aí dentro mesmo, e a forma das suas ações, o teu amanhã ele vai ser muito mais previsível. E aí você precisa ter um temor a Deus, da graça dele que você está vivo, porque a graça, ela pode cair um avião na tua cabeça ou você pode ganhar na Mega Sena. São coisas que estão fora do teu controle. Mas se você dentro do teu controle, você acorda todo dia já agradecendo pelo dia que vai começar. Você acorda todo dia pronto e disposto a ser um instrumento na mão de Deus. Você acorda todo dia já se colocando à disposição para contribuir nas soluções dos problemas que se depararem. Você é uma pessoa produtiva, uma pessoa inteligente, uma pessoa digna, uma pessoa próspera, uma pessoa feliz. Quando você começa a ter esse tipo de postura, você começa a ser previsível todo dia de amanhã. Mas o que você não tem controle é justamente as coisas que vão acontecer fora de você. Uma pandemia. Ninguém sabia que ia acontecer isso. Uma crise, uma guerra, não sei o que, você não tem controle sobre isso, mas você tem controle sobre você mesmo. Então, quando você começar a ter esse discernimento, a tua vida muda de uma forma bem interessante e você começa a ter cada vez mais uns benefícios de ser cada vez mais grato pelas bênçãos que você vem vivendo e agradecendo até mesmo aquelas bênçãos que você não teve ainda. Porque você começa a entrar nesse quesito de uma inteligência, sabendo que sempre o fim é melhor do que o começo. Então o dia começa, você começou bem, mas o final dele tem que ser melhor. Porque você vigiou, você orou, você olhou e fez o que tinha que ser feito. Sem mimimi, sem esperar que os outros façam por você, sem esperar que Deus faça por você. Deus não vai descer aqui e conversar com você. Deus ele faz diversas coisas acontecerem, mas se você está na frequência da escassez, na frequência da vibração, do mimimi, do coitadismo, do vitimismo, que é muito mais fácil você se encontrar desse jeito do que ser uma pessoa positiva. Porque o mundo está cheio de gente negativa. Um estudo de Harvard apontou de cada 4 pessoas na Terra, 3 são negativas. Então, 1, 2, 3 que estão aqui ao vivo comigo, cada um pode escrever. A chance de você ser o negativo que está aí me olhando agora, seja no gravado ou no ao vivo, é muito grande. Inclusive, existem testes que a gente faz e a gente identifica isso. A ação dos sabotadores está gritando dentro da tua orelha. E eles vão sempre gritar até o último dia da tua vida. E você não tem como evitar isso. A presença deles. Eles sempre vão estar presentes, só que você tem como controlar. Existem recursos para isso. E é isso que eu faço com a reprogramação comportamental positiva, que é a metodologia que eu desenvolvi, unindo saberes espirituais, mentais e físicos.
Quando você une esses três saberes e você começa a usar o corpo de uma maneira inteligente, a mente de uma maneira inteligente e o teu espírito de uma maneira inteligente, coisas que sempre esteve diante de você, mas nunca te fizeram de uma forma simples as conexões, você fala, caramba, por que ele me falou antes? Porque não estava pronto. Tudo tem o tempo certo. O próprio Salomão falou no Eclesiastes 3, tudo tem o tempo certo. Então, o tempo certo sempre vai ser agora. E agora, se você se interessar em saber mais, entra no meu link da bio ou aqui na descrição tem um Saiba Mais. Você vai entrar em contato comigo e a gente conversa para fazer esses ajustes, porque às vezes a única coisa que está faltando para você são pequenas orientações. E você, caramba, muda o teu jogo de uma forma violenta e rápida. Aí no versículo 20, aqui ele fala, sabe o que é interessante também? Não existe no mundo ninguém que faça sempre o que é direito e que nunca erre. Então saiba que todos nós estamos aqui para vivenciar as experiências e o certo e o errado vai ser sempre uma coisa relativa e só acerta quem erra, já percebeu? O jogador que mais marca gol é aquele que mais chuta e aquele que mais erra. E faz parte. Então eu considero esse negócio do termo de errar é meio relativo, né? Eu gosto de usar o seguinte, ou eu aprendo ou eu acerto. Então o erro ele está justamente na sensação da tentativa e erro para te aprimorar, para você acertar e para você caminhar. Faz parte da tua vida mostrar que você é um ser humano falível. É inevitável o erro, é inevitável. A gente faz, isso é da natureza humana, mas o erro ele faz parte justamente do nosso processo de aprendizado. Então a gente precisa cultivar um sentimento que é de Jesus Cristo, que veio nos ensinar muito forte, que é a compaixão. Não só a compaixão pelos outros, que erram com você, mas a compaixão com você que erra com si mesmo, e depois você fica dentro da tua cabeça se martirizando, trazendo cortisol para a tua corrente sanguínea, vivendo com pressão alta, você não consegue mais emagrecer porque você come para saciar um vazio que tem dentro de você. E aí, quando você entra nesse fluxo sem uma compaixão sobre si mesmo, você vai viver cada vez mais tóxico e aqueles erros eles vão se tornar cada vez mais pesados dentro de você, viram uma marca, viram uma sequela aí dentro de você, sendo que você poderia muito bem tomar uma decisão de se perdoar e perdoar as pessoas que fizeram alguma coisa para você. Porque o perdão é como se você libertasse um prisioneiro e percebesse que esse prisioneiro era você. Mas se você estava preso aqui a uma emoção, uma sensação do passado que te fazia se sentir mal no momento presente. Então perdoar é como se libertasse o prisioneiro e percebesse que esse prisioneiro era você, que estava preso àquela sensação no aqui e agora. E aí, no aqui e agora só piora porque você ficava com a cabeça lá. Então quando você perdoa, respira, segue o jogo e você vai ajustando as tuas demandas, você vai ver que você fica cada vez mais leve. E aí quando eu estou mais leve, eu emano uma informação para Deus e Deus ele te devolve na mesma frequência. Então um ajuste fino da frequência onde você deve justamente melhorar, tá aí, nessas escolhas que você faz entre seus pensamentos, sentimentos e suas pequenas ações. Você tem o domínio de mudar tudo aí dentro de você. No versículo 21, ele fala aqui, ó, não fique escutando tudo que os outros dizem, pois poderá ouvir o seu empregado falar mal de você. Olha que doideira. Mas isso daqui também é um alerta dentro dessa parte que eu falo para você comportamental, que ele adverte, quem fala muito, quem ouve muito, às vezes você está sujeito a ter coisas que são desagradáveis. Então faz parte também críticas e opiniões alheias. E aqui as pessoas estão dizendo, ou falando sobre você, existe um indicativo, mas aquilo não é verdade absoluta. Aquilo é um ponto de vista dentro de 360 pontos de vista, então um ponto de vista é vista de um ponto só. Tenha bom senso, tenha maturidade, tenha a sensatez de pegar aquilo e falar assim, opa, isso daqui faz sentido, eu posso melhorar. Não deixa teu ego falar. É um desafio, tá? Porque você já fica puto e não sei o que, você quer se justificar. Mas quando você começa a ter esse bom senso, opa,
Isso aqui faz sentido? Posso ajustar? Como que eu faço isso? E aí, aos pouquinhos, a gente vai fazendo as transformações, né? Então, quando você tem esse discernimento, você começa a ter cada vez mais sucesso. E a gente cultiva, assim, uma confiança sólida na nossa própria valia. Eu não me abalo mais com a opinião dos outros. Eu entendo sim a opinião dos outros, independente de qual seja o tom de voz, de qual seja a intenção, eu devo ter a maturidade e o discernimento de avaliar aquela situação, mas levar aquilo como o final do mundo. Ai, acabou, ela disse isso pra mim. Para de vitimismo. Seja adulto espiritualmente, seja adulto fisicamente, seja adulto mentalmente. Olha aquilo que foi dito, analisa, pondere, faça suas pequenas correções e volta para o jogo. E para a gente fechar esse nosso estudo de hoje, no último versículo do livro ele fala aqui: tudo o que eu aprendi se resume nisso. Deus nos fez simples e diretos, mas nós complicamos tudo. Olha que doideira! Deus, tudo que eu aprendi, o homem que faz o livro da sabedoria, escreveu Provérbios, Eclesiastes e outros livros, eu vou falar para você, presta atenção, tudo que eu aprendi se resume nisso. Deus nos fez diretos e simples, mas nós que complicamos tudo. O quantas coisas você vem complicando por causa da tua falta de competência de ajustar os seus pensamentos sabotadores, da sua autocrítica, da crítica com os outros, da crítica com as circunstâncias. Quanto mais você se critica, mais frequência vibracional tóxica você põe sobre você mesmo e mais daquilo que você não quer vem para você. Aí tem outro livro no Velho Testamento também que Jó fala sobre essa força atratora. O medo, a insegurança, ela é tão atratora quanto qualquer outra coisa, quanto a fé, né? E aí quando você começa a entender um pouquinho dessa situação, você começa a mudar teu jogo. E tá fazendo sentido para vocês? Vocês que estão escutando aqui até agora, faz um joinha para mim. Coloca aí se tá fazendo sentido. Sim, tá fazendo sentido. Vamos interagir, porque isso é legal para que você tenha o discernimento de como trazer essas leituras bíblicas milenares para o nosso dia a dia. Esse é meu papel aqui, não sou o Senhor da salvação, não sou o cara que sabe tudo, pelo contrário, sou uma pessoa que faz isso em primeiro lugar por mim, porque eu estudando e compartilhando com vocês, eu vou me desenvolvendo, tá? E aquilo que faz sentido para mim eu absorvo, aquilo que não faz eu descarto, e assim você deve fazer também. Então se estiver fazendo sentido, manda um joinha aí que a gente vai fazendo a sequência. E hoje, após a análise disso, o que a gente tem que ter de benefício e entendimento nesses estudos de hoje? Que ao desapegarmos dos excessos de preocupações e dessas distrações, obrigado Tati, boa, a gente encontra muito mais uma paz interior e a capacidade de desfrutar plenamente de uma vida digna, próspera e feliz. Isso é um manjar dos deuses. Eu falo para você, eu tenho a vida que eu desejo? Não, ainda estou longe dela, tá? Mas eu vou falar para você, eu estou muito feliz com tudo que eu tenho, isso é diferente. E aí as coisas que eu vou ter, ela é consequência dos meus atos de hoje, ela é consequência dos meus estudos acumulados, ela é consequência da forma como eu converso comigo mesmo. Então, se você quiser ter uma vida muito melhor do que você está tendo hoje, tenha discernimento de você entender essa sua conversa interna, porque é ela que estraga tudo e é ela que vai te colocar onde você merece. E mais uma vez, eu me coloco à tua disposição, caso você entenda que precise de pequenas orientações, nada melhor do que um mentor para acompanhar com você. Sejam individualmente, seja em pequenos grupos, ou seja até mesmo digitalmente, só de você viver o conteúdo estruturado da reprogramação comportamental positiva, isso já pode mudar muito as tuas percepções, assim como já vem mudando com essas lives que a gente vem fazendo, tá bom? Eu desejo a você um dia maravilhoso, uma semana mais do que abençoada, um mês encantador e que tudo isso seja fruto das tuas decisões, porque Deus já nos abençoou. A graça de estarmos vivos é de graça.
agora faça a tua parte. E assim a gente vai transformando os nossos resultados, as nossas vidas, sempre para muito melhor. Amanhã, às 6h33, estaremos aqui novamente para analisar o próximo capítulo, o Eclesiastes capítulo 8. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. E não deixe de se inscrever no meu canal, no meu YouTube. Vai estar ali a playlist desses todos os estudos que a gente vem fazendo. Então tá aqui no meu Instagram e lá no YouTube para que você possa nos prestigiar e fazer esses seus altos estudos. Um beijo no coração e vai ser feliz porque você nasceu para ser feliz.